Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa. A de que existe uma luz incrível dentro de cada um de nós, só que ela está meio escondida. E para nos guiar, vamos usar a lição 69 de um curso em milagres para entender o que esconde essa luz. E claro, como a gente pode finalmente chegar até ela. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que vai fundo. Pensa um pouco. Sabe aquelas frustrações, aqueles ressentimentos, aquela raiva que a gente às vezes carrega? O que será que tem por trás disso tudo? O que esses sentimentos estão, na verdade, escondendo da gente? E aqui tá a resposta. Essa frase é basicamente a chave mestra para tudo que a gente vai conversar. A grande sacada é que as mágoas não são só sentimentos negativos e pronto. Elas funcionam como um véu, sabe? Uma barreira que impede a gente de ver uma luz que já é nossa, que faz parte da nossa essência. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais nisso. Se as mágoas escondem a luz, como é que isso funciona na prática? A lição sugere que quando a gente se apega a uma mágoa, não estamos só nos machucando, estamos, na verdade, criando escuridão para todo mundo ao nosso redor. E essa analogia é perfeita, né? Imagina que guardar rancor é como criar uma neblina, um nevoeiro denso só seu. Ninguém que está dentro desse nevoeiro consegue ver a luz que existe ali. E, por consequência, também não consegue enxergar a luz nos outros. É um tipo de escuridão compartilhada. Agora, vamos entender melhor o que são essas nuvens de mágoas e qual é o preço que a gente paga por se apegar a elas. Para isso, a gente precisa entender duas definições que são super importantes aqui. Olha só que interessante a definição de mágoa aqui. Não é simplesmente a raiva, é um mecanismo de defesa. É a gente pegando uma culpa que sentimos lá dentro e projetando para fora. É a nossa mente falando: ei, o problema não está em mim, está no outro. E isso aqui explica muito bem essa ideia da casca dupla. Primeiro, existe um sentimento interno de culpa, de não sermos bons o suficiente. Aí, para não ter que lidar com essa dor, a gente cria uma segunda casca. Joga essa culpa para fora em forma de mágoa contra alguém ou alguma coisa. E é aqui que entra a salvação. No contexto dessa lição, salvação não tem nada a ver com um evento externo. É um processo totalmente interno. E a nossa única necessidade, porque é simplesmente o ato de levantar esse véu de mágoas, para a gente se reconectar com a luz, com a memória do amor que já está em nós. Para deixar isso tudo ainda mais visual, a lição nos dá um tipo de mapa da nossa mente. E é essa metáfora que vai guiar o exercício prático que a gente vai ver agora. Dá uma olhada nesse diagrama. Aquele círculo no centro é a luz, nosso verdadeiro ser. Mas a gente acaba se identificando com o que está do lado de fora, no meio dessas nuvens. Essas nuvens são o mundo físico, o corpo e, principalmente, os nossos pensamentos de culpa e de mágoa. E aí que está o ponto-chave. A gente está tão imerso nessas nuvens que elas parecem ser a única coisa real que existe. Esse mundo de problemas, de corpos, de ataques, parece ser toda a realidade. E por acreditar nisso, a gente nem pensa em tentar atravessar para ver o que tem do outro lado. Mas a grande notícia é que a lição diz que a gente pode sim atravessar essas nuvens. Então vamos para a parte prática. Este aqui é um guia, um passo a passo para a meditação que é proposta, que é uma verdadeira jornada mental através dessas nuvens. Esse exercício é um ato de imaginação e, acima de tudo, de determinação. Primeiro, acalme a mente. Depois, traga aquela imagem de volta. O círculo de luz cercado pelas nuvens. Com muita intenção, decida que vai passar por elas. Mentalmente, estenda a mão, sinta a textura quase irreal das nuvens passando e continue. Confie que tem algo te guiando, te erguendo na direção da luz. E essa é a promessa. As nuvens de culpa e de mágoa, elas parecem muito sólidas, mas na verdade não têm substância. São só pensamentos. E pensamentos a gente pode atravessar. Elas não podem nos parar, a não ser que a gente dê esse poder a elas. Para fechar, vamos conectar tudo isso com o poder da nossa própria escolha. Atravessar as nuvens não é um ato de força bruta, mas sim um ato de vontade, de alinhar a nossa vontade com uma vontade muito maior. Esses são os pontos mais importantes para a gente levar dessa conversa. Mágoas são uma escolha. As barreiras que a gente vê não são reais. Um pouquinho de disposição da nossa parte já aciona uma ajuda imensa. Ninguém está sozinho nessa busca e, o mais fundamental, nosso desejo de encontrar a luz já está em perfeita sintonia com a força criadora do universo.
E pro dia a dia, a lição nos dá essa ferramenta super prática. Sempre que a gente sentir aquela tentação de se apegar a um ressentimento, basta lembrar dessa frase. Não como uma ameaça, mas como um lembrete gentil do que está em jogo, a nossa própria capacidade de perceber a luz. E a gente termina com essa reflexão. Essa lição não é só teoria, é um convite para a gente agir. Talvez exista uma pequena mágoa, um julgamento antigo, uma nuvenzinha pairando na mente. A escolha de atravessá-la, de querer ver o que tem por trás, está disponível agora. Qual nuvem cada um de nós vai escolher atravessar hoje?